Fala, moto amigo, beleza? Rodrigo aqui falando. Bom, atendendo a pedidos, hoje eu vou fazer a avaliação completa da Fênix Negra, a Road King, que é uma moto lendária, um modelo lendário da Harley Davidson, pertencente à família das Tourings, as motos de estrada, as grandonas da Harley Davidson. Esse é o canal Eu e Minha Moto, uma aventura real em duas rodas, lugares espetaculares, aventuras inesquecíveis, pessoas incríveis, viagem, turismo e muita diversão. Eu, Rodrigo Azevedo, vou levar você na garupa. Vamos juntos dar a volta ao mundo. Tudo no verdadeiro estilo Easy Rider, sem planos, sem reservas, indo para onde a vontade nos levar. Destino final? Não faço a menor ideia, mas assim que souber, te conto. Então, pode subir, pois vamos pegar a estrada. Já vou avisando, eu não sou patrocinado pela Harley nem por nenhuma loja de moto, então essa moto é minha, então eu estou aqui isento, completamente isento. Vou falar de coisas boas das motos, também vou apontar aqueles itens que eu não gosto dessa moto. Então, se você não é inscrito, se inscreve agora, ativa o sininho, faça isso por você, porque assim você receberá avisos toda vez que conteúdos interessantes como esse estiver passando por aqui. Vamos começar falando dessa moto de uma maneira geral. A Road King é uma moto, diria, uma Harley raiz. Ela é uma Harley que não tem nenhuma eletrônica ou digital, assim, enquanto alguns modelos da Harley, como a Ultra, a Road Glide, a Street Glide, elas têm telas multimídia, um monte de botão, um monte de opção. Essa moto não tem nada disso. Ela é basicamente a moto. Muito bem, moto amigo. Vou explicar para vocês o que tem do lado direito aqui da moto, né? Pisca alerta, start, pisca para a direita, acabou. No outro punho você tem buzina, farol alto, farol baixo, pisca para a esquerda e o cruise control, que fixa a velocidade para você poder largar a mão da direita e descansar um pouquinho do acelerador. E basicamente é isso. Quer dizer, eu acho que o único item de conforto aqui realmente interessante e importante é o cruise control. Que basicamente é o piloto automático, você está na estrada, para no retão, você fixa uma velocidade e a moto mantém aquela velocidade para você. Gente, isso é mais útil do que parece, eu gosto pra caramba. Ela tem também essas bolsas laterais aqui. A bolsa lateral é uma baita de uma mão na roda, ela é rígida, tá? Então é super fácil de abrir, ela é rígida, quer dizer, ela é durinha, fica aí tudo organizado. E eu costumo deixar aqui nessas malas laterais as coisas que eu estou sempre usando. Por exemplo, eu deixo um boné, deixo um par de luvas adicionais, deixo capa de chuva, ferramenta, esse aqui já fica aqui dentro direto. Agora vamos passar pelo motor. Esse aqui é o Milwaukee 114, que é o motor mais forte da Harley Davidson. Tem 1.868 cilindradas, é bastante cilindrada, tem muita força esse motor. A velocidade máxima, a Harley, por algum motivo, não divulga isso. Você não vai encontrar a velocidade máxima informada pela própria Harley, né? Mas assim, eu já passei de 180 km por hora com essa moto aqui. Não passa muito mais disso também não, mas 180 km eu fui. E depois eu faço um vídeo só para desvendar esse segredo aí da Harley Davidson que não gosta de informar sua velocidade máxima. 180 km por hora você pode contar. Com relação a peso, todo mundo fala, né? Poxa, a Harley Davidson é muito pesada. Essa moto aqui pesa 352 quilos seca. Seca quer dizer sem gasolina. O que definitivamente não é muito diferente de qualquer outra moto Touring e de qualquer outro modelo ou marca. Quer ver só? A moto da Honda Goldwing pesa 370 quilos. A BMW 1600 cilindradas pesa 350 quilos. Então, como você pode ver, a Road King não é especialmente mais pesada. Quando você está sentado nela, ela tem uma altura super boa, então você fica com os dois pés chapados, não sinto peso nenhum, para mim está ótimo, eu gosto dela desse jeito aqui. Então o peso é uma lenda, ela não é mais pesada do que outras motos Touring de alta cilindrada como essa aqui. Tanque de combustível, 22,7 litros, são quase 23 litros, cara. E isso quer dizer que é o seguinte, esse tanque aí, se você for na boa, maneirando, você faz tranquilamente 400 km de autonomia, o que é muito bom para estradas longas, para viagens longas, você poder contar com um tanque que vai te permitir rodar muito. Eu fui daqui para o Alasca com a irmã da Road King, que é a Street Glide, mesmo tanque, não passei nenhum aperto com pane seca em nenhum momento. O tanque de 22 litros comportou muito bem. Então é uma moto que tem um consumo bastante decente para o tamanhão dessa bichona aqui.
E vamos falar sobre curva. Essa moto é boa de curva, bichona, grandona, tem mais de 2 metros de ponta a ponta. Cara, mas ela surpreendentemente é muito boa de curva. Na verdade, as Tourings da Harley são boas de curva por causa do centro de gravidade. Elas são conhecidas. Vocês frequentemente já devem ter visto aquelas demonstrações de policial americano rodando nos cones, e nas estradas ela deita legal nas curvas. Eu falei para vocês que a Road King pertence à família das Tourings. Então essa moto que tá aí, que eu tô usando, isso aí é uma cena de uma competição do evento da Harley chamado Harley Days, que foi em São Paulo de 2016. É uma prova, uma competição com vários motociclistas fazendo esse percurso daí, né? Eu tava usando uma Electra Glide, que também é uma Touring, é a mesma moto que a Road King, a diferença é que ela tem um morcegão na frente e a mala atrás. Fora isso, é tudo igual. Então, assim, a dirigibilidade das Tourings, das Harley Tourings, é realmente muito boa. Então você, apesar da moto ser grande, da moto ser pesada, ela ainda assim faz muita curva e é muito fácil de manejar. Veja, eu não estou comparando aqui com uma esportiva, eu estou falando com uma moto Touring. Ela, para uma moto Touring, 350 quilos, quase 1.900 cilindradas, é muito boa de curva, cara. Eu estou plenamente satisfeito com a dirigibilidade dela, não é um item que me incomoda. Posição de pilotagem, também acho muito bom. Você fica montado, ela fica legal. Eu não gostei muito do guidão original, achei o guidão original muito baixo, então me cansava um pouco, aí eu botei esse seca-sovaco, mas a posição de pilotagem também dela, ó, legal. Acho que vale a pena mencionar que você tem como calibrar a pressão do seu amortecedor com uma chave que você roda com a própria mão. É um ajuste que você aperta o afrouxa com a própria mão e aí você consegue calibrar a pressão do seu amortecedor e deixar ele um pouco mais duro ou um pouco mais macio. Acho isso super útil. Você, por exemplo, aperta um pouco quando você está levando garupa, afrouxa um pouco, facilmente você aperta e afrouxa. Antes de ter essa calibragem, isso era feito com uma bombinha. Dava um puta de um trabalho e era meio ali difícil de fazer. Agora não, agora você tem ali um ajuste bem fácil de calibragem de amortecedor. Agora vamos falar dos itens que eu não gosto, tá bom? Eu não gostei do guidão original, achei muito baixo, e botei esse guidão da Wing Custom. Inclusive eu já fiz vídeo aqui sobre eles. A Wing Custom é uma empresa brasileira que fabrica alguns itens bem legais. Eu botei o guidão, botei o CC Bar, né? Botei até o mata-cachorro ali. Então, guidão é um item que eu não gostei, achei muito baixo, isso é meio que de cada um. Também não gostei do banco. O banco para o garupa, ele é muito estreito aqui, não é tão confortável, tá certo? Aqui a Harley, ela priorizou a estética, deixou um banco mais esportivo, com uma cara mais esportiva. Mas se você quer fazer viagem longa, carregar alguém aí na garupa, você provavelmente vai querer trocar o banco. Eu já estou, inclusive, vendo um banco novo e futuramente vou mostrar ele aqui. Um item ridículo nessa moto é que ela não vem com uma mera entradinha USB para você poder carregar o seu celular. Vale dizer que a Fat Boy, que é uma moto menor, mais barata, mais simples do que essa da Harley Davidson, vem um buraquinho USB ali perto do guidão, que é uma baita de uma mão na roda. Essa não vem. Mas não é nada demais, dá para você instalar facilmente aqui no guidão. Até já instalei, eu mesmo instalei, é barato. Resolvi assim, mas eu acho isso ridículo, cara. Pô, uma moto desse tamanho, uma moto cara, né? A Harley Davidson, que não tem um pontozinho de energia para você poder carregar o seu celular, né? Ouvir tua musiquinha e tal. E por fim, um outro item que eu não gostei, que eu não gosto na moto, é a embreagem. A embreagem, a Harley Davidson em certo momento resolveu migrar para a embreagem hidráulica. E não sou só eu não, muita gente reclamou da embreagem, acha que a embreagem ficou meio dura, não chega a atrapalhar na estrada de forma alguma, você vai de boa na estrada, mas se você usa no dia a dia no trânsito, tem que ficar muito apertando, isso acaba cansando a sua mão. Além disso, a embreagem hidráulica, ela, de alguma maneira, a sensibilidade para você sair devagar, manejar, ficou um pouquinho pior. Inclusive, lá nos Estados Unidos, as novas Harley 2021 em diante já voltaram para a embreagem a cabo, muito provavelmente por esses motivos aqui que eu estou falando. A embreagem a hidráulica, ela tem uma série de vantagens, principalmente ligadas à manutenção. Isso aqui não vai arrebentar o cabo numa estrada, por exemplo. Basicamente, você só precisa botar óleo. Fora isso, mais nada. Essa é uma grande vantagem, mas as reclamações com relação à dureza e à sensibilidade da embreagem foram tantas que eles voltaram para a embreagem a cabo
nas Harley Davidson mais novas. Então, muito bem, moto amigo, nós estamos falando de uma moto excelente, eu estou gostando demais, já é minha segunda, como eu disse. Ela, motor forte, boa de curva, boa de frenagem, confortável, sabe? Ela tem esse estilo, eu acho ela linda, ela tem esse estilo malvadão, assim que eu acho bem bacana. Tem a bolsa lateral, ela tem o que você precisa. Basicamente, essa coisa do multimídia que algumas motos têm, não me enchem os olhos, porque geralmente o multimídia, enfim, é tudo ruim, é GPS ruim, tocador de música ruim, eu prefiro realmente ligar meu celular e aí eu vou ouvir Spotify, vou usar Google Maps ou Waze, prefiro, então o multimídia não me faz falta nenhuma. O som, ela não tem som, as Harley Davidson grandonas costumam ter som, a minha Street Glide que está lá no Alasca tem um puta de um som, isso é legal, mas eu resolvi o problema de som desse jeito. Botei um JBL ali pendurado, ficou legal. Cara, e é uma moto sensacional, cara, eu gosto demais. Tem essas besteiras que eu falei, o banco traseiro não é tão confortável, falta uma USB, a embreagem um pouco dura, mas os outros itens compensam de sobra em termos de vantagem para essa Harley, né? Fora o barulhinho que ela faz, eu vou ligar para vocês verem. Olha lá. Bonito, né? É isso aí, moto amigo. Espero que vocês tenham gostado dessa avaliação da Road King. E se ainda não é inscrito, faça isso agora. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, larga o dedo no like e espalha para os amigos. Bora rodar, galera, enquanto a gente ainda pode rodar.